Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai abrir aqui o nosso episódio falando que vamos sair com várias vendas aqui desse episódio hoje, Vendas? né? É porque é a meta do nosso convidado. Com esse episódio aí, já fazer a conversão aí virar vários contratos. O pessoal já sair perguntando para ele como é que faz para aderir a uma cota aí, uma compra de consórcio. Eu fui contemplado no meu consórcio, né? Foi, olha. Com você, né? Ó, tá vendo só? Eu pago até hoje, mas fui contemplado. Nossa, tá vendo? Hoje ele tá inspirado, viu, gente? Todo romântico. Ai, que bonitinho. Eu tenho que ficar até preocupada, viu? Gente, já que eu tô inspirado, se inspirem também. Curta esse vídeo, mande para os 10 primeiros amigos que tiver na sua lista. Não esqueça de se inscrever no canal, que isso ajuda muito a gente, tá? Muitos vocês nem sabem o quanto essa dedadinha de vocês ajuda o YouTube a distribuir a gente. Então, por favor, faz isso. A gente não é de ficar pedindo, a gente às vezes esquece. Mas faça isso por nós. Não, a gente não pede, não. A gente, por favor, tá intimando você a somente ajudar, se inscrevendo no nosso canal e dando aquele like, tá bom? Tanto para nós quanto para o nosso convidado. Você acha que é fácil estar aqui gravando, tomando cerveja sempre? Não é fácil, viu? Não é uma coisa fácil. Ainda mais agora com a Vila Beer patrocinando a gente. Pensa num cara que jogaram sapo na água. Agora eu quero gravar todo dia. Bom, tá? Bora? Você tá o dobro de feliz, né? Bora apresentar o convidado. Vamos apresentar porque eu já vou fazer uma pergunta e apresentação ao mesmo tempo, porque vocês aí em casa têm que entender para quem que é o consórcio, né? Como é que funciona? Então, vamos falar sobre isso com uma pessoa que entende disso, acho que desde que nasceu, pelo visto. Bem-vindo. Fernando, é Lamounier ou Lamounier? É a gosto do cliente, mas eu diria Lamounier. Lamounier, seja bem-vindo diretamente de BH para São Paulo. A gente fica muito honrado com a sua visita. Muito obrigado. Eu tô tomando essa cerveja aqui, que já deve ser a quinta que a gente toma hoje. Mas lá em Minas Gerais a gente gosta muito do queijo com a cachaça. Foi a primeira coisa que eu cheguei pra falar com vocês aqui, pra deixar bem claro as nossas barreiras aqui. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Não é justo. Eu tô te oferecendo a cerveja, a cachaça eu posso providenciar e cadê o queijo? A cachaça e o queijo eu mando de Belo Horizonte. Eu Tá prefiro vendo? confiar nas nossas essências do que das paulistas. Eu já tomei muita coisa errada aqui em São Paulo. Aí eu prefiro ficar na cerveja que vocês produzem muito bem. Bom, bem-vindo. Foi o que eu falei. A gente fica muito feliz quando o convidado vem diretamente do aeroporto para cá. E para falar aí de uma coisa que acontece já no Brasil há anos, o consórcio, mas as pessoas ainda não entendem perfeitamente, na verdade não dominam como funciona, né? Então, eu acho que para você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, nos ouvindo, não importa, vale a pena você desmistificar algumas questões sobre. E lógico que o demais que você quiser saber, você vai no @ do Fernando para saber. Eu acho que é legal dar uma pincelada rápida da sua história, o porquê da marca, da empresa, daí a gente foca bem nessa questão do consórcio, e daí depois a gente deixa deslanchar o episódio. Obrigado e, de novo, acho que é uma honra estar aqui. Eu estava acompanhando aqui, fiz até algumas gravações do estúdio. Cara, estúdio de primeira linha, de verdade. Já gravei alguns outros podcasts e foi muito legal, mas com o carinho que vocês colocaram e, cara, com toda a estrutura que vocês montaram aqui, eu acho que vocês merecem o sucesso que vocês têm e que vocês terão. Então, acima de tudo, obrigado pelo convite, pelas portas abertas. Falar de consórcio, para mim, é sempre muito motivante, porque a gente costuma falar que a gente atende o brasileiro real, né? São 10 milhões de clientes que a gente tem, enquanto sistema de consórcio, no Brasil inteiro. Então, a gente movimenta a economia de uma forma muito forte, atendendo ali tanto brasileiro mais simples, até pequenos empresários que contam com consórcio ali para fazer, né, as suas compras de ativos, eventualmente para comprar um carro para alugar, para comprar um maquinário, para colocar para produzir. E é o consórcio ajudando a produzir, ajudando a motivar a economia, né? Principalmente em momentos como os de hoje. Eu não sei se a gente vai falar de política aqui também, mas a gente pode falar de tudo. Mas momento de taxa de juros muito alta, né? Isso acaba encarecendo muito o custo de vida das pessoas. Então, veja você vai pegar um financiamento hoje, vai pegar um empréstimo, qualquer coisa, a taxa Selic ela vai te impactar na sua cabeça e
e aquilo ali você vai levar para a posteridade, né? A teoria de juros sobre juros, juros compostos, aquilo ali só vai aumentando e ninguém consegue realizar. O Brasil fica parecendo um país amarrado nas suas próprias cordas e que ele não sai do lugar. A gente não consegue aumentar o PIB. Saiu recentemente, inclusive, uma notícia do Censo Brasileiro, em que tomaram um susto aí, que achavam que a gente estava com 207, 208 milhões de pessoas, e a gente está com 203 milhões, né? E por que isso é importante? Porque grande parte do crescimento populacional, grande parte do crescimento econômico do Brasil era devido ao crescimento populacional. Como a gente está parando de crescer, talvez o nosso PIB vá sentir nas próximas gerações, ou talvez nos próximos anos já. E o consórcio, ele vem, diferente disso, ele vem sem essas amarras de juros sobre juros, sobre juros, sobre juros. O consórcio não tem juros, a gente gosta de falar isso. O consórcio é uma ferramenta de planejamento para você adquirir seu carro, seu imóvel, serviço, tem cirurgia plástica que pode ser feita com consórcio, educação, viagem para o exterior. Tudo isso o consórcio possibilita. Era exatamente isso. Então, para quem está nos acompanhando, não é só consórcio de carro e de moto, como normalmente se é comercializado e se ouve falar. Eu não sei se ainda existe isso, tá? Eu vou falar da minha... Quando eu era criança. Meu pai fez consórcio de micro-ondas, meu pai fez consórcio de televisão, na época era da Sharp. Putz, tinha isso? Tinha. Lá atrás, e meu pai meu pai que pagava isso, ele ia contemplado, então uma TV grande, que na época grande era 20 polegadas. Acho que era 20 polegadas, depois que veio 29. Daí um micro-ondas da Sharp, então antigamente era muito forte e foi morrendo aos poucos, acho que sumindo, ou por outros fatores. Morrendo não foi porque temos aqui o senhor Fernando. Eu quero que ele explique o porquê foi se adaptando. Sumiu e de repente agora, não só porque você tá vindo aqui, eu consumo muito podcast, a gente tava conversando e eu vi que tá ficando cada vez mais o consórcio em alta novamente. Pode ser porque você acabou de falar da taxa de juros, porque eu quero que as pessoas entendam. Você que tá em casa, eu quero que você entenda o porquê do consórcio e se vale a pena para você fazer isso. E aí a gente já sabe até com quem você vai fazer. Eu acho que isso é muito legal, assim. Você falou dos micro-ondas, televisão. Cara, a gente tem muita história. É porque aí denuncia idade, né? Quando o camarada tem uns cabelinhos brancos a mais aí, ele conta essas histórias. Mas no passado, isso era muito normal, né? E a essência do consórcio eu costumo falar que o consórcio ele é tipicamente brasileiro, tá? Como indústria, como business, mas a essência, a ideia por trás do consórcio, ela tá no mundo inteiro. No Japão tem um termo que chama Tanomoshi, que é exatamente a dinâmica do consórcio. Nos Estados Unidos, eu estudei lá e eu vi isso na prática, existem os clubes de compra de Natal, que são basicamente reuniões familiares que a galera sabe que ele não consegue juntar dinheiro, porque disciplina financeira é uma coisa muito fácil de falar e muito difícil de fazer. E ele numa família aqui, que tem tios, primos, irmãos, aquela coisa inteira, pô, vamos lá, vamos botar aqui todo mês $50, no caso dos Estados Unidos, $10, seja lá o que for, de forma que no Natal a gente tenha dinheiro para comprar alguma coisa, para viabilizar, né, nossos sonhos, nossas diversões. E assim eles fazem um clube de compras de Natal nos Estados Unidos. Tanomoshi no Japão e várias outras experiências na Europa também, que tem o mesmo conceito, que é, a gente costuma falar no consórcio, o boleto do bem. É forçar a pessoa a ter um planejamento financeiro individual ou familiar em que ele vai pagar alguma coisa, porque muita gente só consegue economizar se paga, por isso que é o boleto do bem. E aquilo ali é uma construção de patrimônio que a pessoa não está nem sentindo que ela está fazendo, mas aquilo está acontecendo. E sem isso, ela chegaria no final do ano sem qualquer dinheiro para conseguir comprar, seja uma televisão, uma geladeira, ou até coisas um pouco mais caras, como eu falei aqui, um carro, um imóvel. Tem gente com imóvel milionário adquirido com consórcio. Tem gente com carros super esportivos de mais de R$1 milhão com consórcio. Porque o que acontece? O consórcio você vai pagando ele e depois, contemplado, vira uma carta de crédito no qual você vai usar, né? Isso que eu quero... Eu vou falar da minha maneira e você... É isso aí. Se eu tiver errado, você já corrige na hora. Aí, o que acontece? As pessoas, elas acho que se confundem que o consórcio não é financiamento. Você está fazendo um consórcio, você não vai levar aquilo que você comprou agora. Você tem a chance de ser contemplado num sorteio e também existe a possibilidade de você dar o lance, né? Então, muitas pessoas compram o consórcio, já dá um lance muito alto e depois eu quero que você explique isso como funciona, se é válido ou não é válido fazer. Mas isso eu entendo que é uma forma de guardar dinheiro. Já tinha pensado, a gente vai conversar sobre isso, de eu fazer um consórcio de algumas coisas, uma carta de crédito num valor Y, porque é uma maneira, é um boleto forçado que você vai guardar dinheiro.
É isso. Porque falar pra mim que eu vou pegar R$50 toda semana e vou guardar, não vou guardar. Você não vai guardar. Eu guardo pra você. Você também não guarda. E esse é um problema, né? Porque, assim, muitas pessoas sabem a forma que elas têm que... O que elas têm que fazer para guardar dinheiro. Mas elas não fazem, porque isso é igual à academia. Você sabe, você não precisa ir no nutricionista, num educador físico, porque você sabe que você tem que comer menos, tem que evitar gordura, tem que evitar açúcar, tem que fazer atividade todo dia. Beleza, isso tudo é fácil. Mas vai lá e faz. Então você tem um profissional, porque é quase que um caráter psicológico, não é técnico do cara te falar o que você tem que fazer, porque o beabá você sabe. Eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Isso é simples, mas vai lá e faz. Isso é muito difícil. Então quando você se obriga a fazer, ainda que tenha um custo, e é lógico que o consórcio vai ter um custo, mas o objetivo aqui é o resultado final. No resultado final você vai ter uma poupança forçada que você conseguiu. A dinâmica você conseguiu, acho que explicar muito bem. E você pode brincar aqui, a gente tem toda a sua equipe gigantesca aqui, nós três aqui na mesa, a gente está reunido todos os meses, a gente vai fazer um aporte financeiro no grupo. Nós somos um grupo de consórcio, tá? E digamos que a gente quer comprar um carro de R$100 mil, ok? E todos os meses, nós somos aqui 10 pessoas, cada um deles vai botar R$10 mil por mês, tá? Tô números aqui puramente arbitrários. Concorda que no final de cada mês o grupo vai ter R$100 mil? Eu vou fazer um sorteio, um de nós vai ser sorteado. Isso consecutivamente, até todos eles serem sorteados. É por isso que no consórcio, e a gente gosta muito de falar isso, que tiver uma coisa pra gente saber sobre o consórcio, uma coisa, sair daqui sabendo isso. O consórcio não tem garantia de data de contemplação. Tem garantia de contemplação. Você vai ser contemplado, você só não sabe quando, pode ser no começo, no meio, no final. Fernando, pode... Eu tenho condições de acelerar essa contemplação? Tenho, via lance. Você tem um dinheiro guardado nos créditos imobiliários, FGTS, por exemplo, você pode usar. Você tem um FGTS guardado? Cara, acelera isso, dá um lance, aquele que der o lance maior vai ser contemplado e ok, você tira seu crédito antes. Mas de forma nenhuma, isso é uma garantia. É por isso que escolher uma administradora regulada pelo Banco Central do Brasil, essa é a premissa. Um profissional capacitado que vai estudar o grupo, que vai entender o que você quer fazer com aquilo ali, pode ser a melhor maneira de você entender qual que é a melhor forma de eu contemplar aquilo, qual é a minha pressa para contemplar. Muita gente busca pelo preço. E o preço não é o custo, né? A taxa de administração, quanto que é, qual que é o prazo. Essa não é a única coisa que tem que ser visto, né? Qual que é a forma de contemplação desse grupo? Quantas pessoas contempla por mês? Não adianta eu te colocar num grupo super barato que não contempla ninguém. Você vai olhar para mim e falar, ninguém está sendo contemplado. O que eu vou fazer com isso agora? Tá, e hoje quando você é contemplado, amor, só para não perder o... quando você é contemplado, vamos supor que eu... Fiz um consórcio para a Tabata, que ela... Eu quero o Mini Cooper. Eu ia falar. Ela quer o Mini Cooper, aí a gente vê um valor e eu faço um consórcio para ela. Né? Falando para ela assim, olha, uma hora vai ser contemplado e é o seu presente na data que for contemplado. Ele é contemplado. Me vem a carta de crédito do valor do carro. Eu posso comprar um Mini Cooper ou eu posso resolver comprar uma BMW. Isso aí. Esse carro, ele é comprado à vista? Isso. A carta de crédito é dinheiro à vista. Então, você vai ter uma carta de crédito, você vai na concessionária, aí depende da regra da administradora também. Tem administradoras que têm limite de prazo, de ano de fabricação do carro e tal. Não vou entrar nesse detalhe. Você vai pegar essa carta e vai falar, olha, eu tenho uma carta de crédito da administradora X e eu quero comprar aquele Mini Cooper que custa R$100 mil. E você tem, inclusive, o poder de barganha de uma compra à vista. Às vezes você está comprando um carro usado, por exemplo, e o cara não estava conseguindo, né, também vender. pode. Carro usado também pode com a carta carro de crédito. usado, carro novo, Você tudo tá com isso. uma carta de crédito. Tá. Isso aí. E aí você faz o que você quiser, respeitado, obviamente, a lei e as regras da administradora, mas você faz o que você quiser. Então você pode comprar um trator, você pode comprar o carro... Tem muita gente que não sabe isso, mas, por exemplo, dois consórcios muito fortes, o consórcio Honda e o consórcio Yamaha, por exemplo. Você pode comprar a moto em um e o crédito em outro. Isso não tem problema. A lei dos consórcios você possibilita você fazer isso. E isso é uma lei de 2008 que deu muita segurança jurídica ao sistema de consórcio. Estou falando aqui de uma lei de 12 anos, né? Então, e o consórcio ele é lá da década de 60, criado ali por funcionários do Banco do Brasil, em que se organizaram aqui num grande grupo e falaram, cara, dá para fazer negócio disso daqui. Então, só em 2008, ou seja, 50 anos depois,
veio uma lei para dar uma segurança jurídica tanto às administradoras como também, principalmente, aos clientes. Foi essa lei que fez o fato de você poder, cara, eu tenho uma carta de crédito, eu vou na concessionária ali, eu vou no meu amigo, não interessa, esse é problema seu. O fato é que você tem dinheiro na mão para você barganhar o bem que você quer. Você entendeu? De maneira Entendi. didática. Entendi. Papai deu R$10 para você ir na vendinha. Uhum. Ele vira e fala, filhinho, você tem R$10, vai lá e compra o que você quer. Você pode comprar teta de nega, você pode comprar torrone, você pode comprar aqueles salgadinhos de cebola ou pirulito, não tem problema. Se você pode gastar até 10 ou se você gastar R$1 e ficar com 9, É isso aí. é seu. E se você não gastar, eu não sei se nesse exemplo estaria isso, mas o seu dinheiro vai estar sendo rentabilizado por um fundo Selic também. Eu não sei se você conseguiria aí nessa vendinha não gastar. Entendeu? Eu acho que... Eu fiz as perguntas, eu entendo um pouco de consórcio, devido eu falei pra você, minha família fez, né? Pode falar, amor. Qual é o profissional que comercializa o consórcio? Legal. O vendedor de consórcio, hoje, ele não é um profissional regulamentado, então qualquer um pode ser, mas existe certificações de consórcio, eu mesmo sou certificado, é o PCA-10, que é uma regulamentação que vem da ABAC, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, em parceria com o Banco Central, tá? Então foi um programa que eles fizeram e a fofoca que a gente escuta é que um dia isso vai ser regulamentado, como, por exemplo, o corretor de seguros, o imobiliário também você precisa ter uma carteirinha para representar. Hoje, qualquer pessoa que tem um contrato com uma administradora, essa sim é regulamentada pelo Banco Central, pode fazer as vendas. Então, vamos supor que eu estou sem profissão, eu posso entrar em contato com alguma administradora e virar e falar como é que eu faço para fazer parte e ganhar a comissão em cima disso. Definitivamente. Tem algumas administradoras que vão exigir uma burocracia um pouco maior de você ser uma empresa e tem todo um procedimento. Tem algumas que tem ali os parceiros autônomos que fazem a venda de uma forma um pouco mais descentralizada, porque eles julgam que não é a única atividade que eles fazem. Às vezes é um corretor de seguro, por exemplo, mas o corretor de seguro quer vender o consórcio. Às vezes é um corretor imobiliário e que quer vender, além da casa, um consórcio também. Então ele consegue ter isso quase como um side job dele, que é, olha, eu não sou o profissional que eu estou vendendo todo dia, mas eu vejo uma oportunidade, eu vendo o meu consórcio. Tá, e hoje existe um valor mínimo nessa carta de crédito? Não, então, depende da administradora. Na Multimarcas a gente tem créditos que vão de, por exemplo, de serviço, de moto também, que é 15 mil, 20 mil. Serviço que é para você fazer cirurgia plástica, educação, vai de 50 mil, 60 mil. Até créditos imobiliários que vão aí a 600, 700 mil. Então, são cartas eu maiores. fiz a pergunta, por exemplo, meu filho ele quer montar o quarto gamer dele melhor do que o que ele tem. Aí ele quer comprar um computador e o computador custa 20 mil reais, tá? Vamos colocar assim. E ele, com a idade que ele tem, como um responsável, ele conseguiria adquirir um consórcio de um valor, por isso que eu perguntei do mínimo, Sim. ele pagando isso que lá no futuro ou breve ele ter essa contemplação. Sim, de forma geral tem que ver a regra da administradora, tá? Para compra com pessoas de menos de 18 anos. Mas de forma geral sim é possível fazer. E muita gente faz, tá? Eu tenho muitos clientes que usam o consórcio como uma poupança programada para o filho, porque uma vez que não tem garantia de data de contemplação, você tem um filho de 14, 15 anos e aos 18 anos você quer dar um carro para ele, cara, o consórcio é o mecanismo perfeito para você ter isso. Tem limite de idade para fazer o consórcio? Não, para fazer o consórcio não. Em alguns casos, seguro, porque às vezes o consórcio tem um seguro prestamista. Ok. Aí ele pode ter algumas regras específicas. Não, porque vamos supor, eu desejo morrer lá com uns 90 anos e tá Pra mais, lúcida, amém. e tá lúcida ainda, mas eu com 85, se eu quiser fazer, não tenho pode seguro, tudo não tem problema. Exatamente. Vou pegar uma pra você. Hã? Acabou aí? Não, eu ainda tenho aqui. Tem um Tô golinho? devagar. Pega mais uma cervejinha pra dar. Você quer uma cervejinha? Já pega, Muito eu já boa, pego por duas de sinal. uma vez já. Já Eu, usei. eu tô até com uma pergunta aqui. Que tá no teu Instagram. Claro. Por que que as pessoas não acreditam? Você colocou porque você acredita. Mas para quem tá em casa, por que que as pessoas não acreditam no sistema de consórcio? Deixa eu contar um pouco do contexto, Tabata e Danilo. Acho que isso vai ser importante. Eu acho que pela transparência a gente gosta de contar desses casos. A gente vem de uma época, anos 90, anos 2000, com muita quebradeira de consórcio. Muitos consórcios quebraram no Brasil inteiro e deixaram milhares de brasileiros no prejuízo. Veja que eu estou falando aqui num contexto pré-lei, pré-2008, em que os controles, muito provavelmente, eram mais frágeis do que a gente tem hoje. Mas isso aconteceu.
O número, para você ter ideia, tô falando aqui lá nos idos de 90, 2000, eram de 550 administradoras de consórcio em funcionamento no país. Hoje nós temos 140. Então esse número está cada vez menor. E por quê? Multimarcas foi uma empresa que fez um pouco desse processo. A gente comprou ao longo dos últimos 15 anos 14 carteiras de consórcio. Consórcios pequenos, às vezes, a gente comprou muita gente no Pará, no Maranhão, em Goiás, em Minas Gerais, interior de São Paulo também, que eram empresas, às vezes, pequenas que estavam parando e que estavam vendo o que a gente chama de custo de observância. O que é o custo de observância? Cara, o Banco Central está exigindo cada vez mais. Agora você tem que ter compliance, auditoria interna, auditoria externa. Você tem que ter um emaranhado de coisas para prestar contas ao Banco Central. Isso é caro. Não é toda administradora que consegue. O cara começa e fala, eu não consigo. Esse nível de escala que está sendo demandado, eu não consigo, eu vou vender minha empresa. E vem empresas maiores, Multimarcas no caso era uma delas, e iam comprando. Outros casos eram interdições do Banco Central. O Banco Central, antes de ver a coisa desandar, ele ia lá e falava, cara, fechado, vou colocar um interventor aqui que vai tocar isso daqui e vou fazer a coisa acontecer. Isso gera uma memória nas pessoas, principalmente, de novo, né, quem tem mais cabelos brancos aqui, você pode ter certeza, talvez você não tenha, mas você pode ter certeza que você vai ouvir, ou de um amigo, ou um conhecido, ou na notícia, puxa, mas eu lembro de um consórcio que deu um prejuízo. Isso de fato aconteceu. Isso não tem como ser escondido, isso está na história. Veio a lei de 2008, muitas administradoras saindo, estou falando aqui de sair de 550 para 140, que é o que a gente tem hoje aproximadamente, e reduzindo, tá? E hoje você tem grandes players. Os bancos são os maiores, né? Como tudo no Brasil, mas tem muitas montadoras também, grupos econômicos gigantescos. Que tem o seu próprio consórcio, é isso? Exatamente. Tá. E as especialistas. Então, que no caso a Multimarca se enquadra nesse nicho. Então hoje, e aí por que eu acredito? Porque o consórcio ele atinge o brasileiro real. Não adianta a gente ficar num papo de Faria Lima de, porque os meus investimentos ali... Cara, eu tô falando de 203 milhões de brasileiros, que 30% desses são dados da FGV de 2021, 30% dos brasileiros estão em situação de pobreza. Isso significa que a renda familiar deles é menor do que R$ 497 por mês. Isso é um absurdo. E esse é o Brasil real. Nós somos um país pobre. Nós somos um país com uma desigualdade imensa, com uma situação social complicadíssima, mas que tem bolhas de riqueza. Ok, essa bolha de riqueza ela vai ficar na bolha de Faria Lima. Ok, mas eu acredito no consórcio porque ele atende esse brasileiro. Porque ele, muitas vezes, é a única forma desse brasileiro adquirir coisas. Ele vai no banco, ele é chutado do banco, ele não consegue, ele não é aceito, o score dele está lá embaixo, ele é todo irregular, ele é todo informal. Lógico, o consórcio vai ter suas regras também, a gente não pode aceitar todo mundo, mas ele é muito mais democrático e é por isso que eu aceito. Eu entendo que leva-se, ou vai levar um tempo, até alguns preconceitos do passado, de quebradeiras de consórcio que realmente deram prejuízo, até tudo isso passar. E como que a gente lida com isso, né? A gente, Multimarcas, hoje tem a honra de ser patrocinadora de grandes clubes de futebol. Hoje, em 2023, a gente patrocina o Galo, que é é meu clube também, então eu tenho que deixar isso muito claro, sempre transparência em primeiro lugar. Que por sinal eu vou cortar o Fernando para falar que nós ganhamos duas camisetas do Galo, muito então obrigado, isso assim, podem trazer presente, tá, quando vocês vierem dar entrevista pra gente, mas assim, é uma honra receber presente, né? E fora que é uma delícia receber presentes. Então, mesmo eu sendo um corintiano, eu vou guardar essa camiseta com muito carinho. Eu vou usar. Eu vou guardar com muito carinho e agradeço você demais pelo presente. Eu me arrependi quando descobri que era corintiano. Mas tudo bem, tudo bem. Acabamos perdendo pro Corinthians ali, que dói até hoje, mas faz parte. Tá bom, uma hora vai ser eu como eu tava no acumulador. É isso, futebol é isso. É assim. Né? Mas por que eu tô falando de futebol? Porque existe uma necessidade das grandes administradoras, e tô incluindo aqui a Multimarcas nela, de explicar o que é o consórcio. Por isso que quando vocês abrem a porta pra gente vir aqui, eu, enquanto Multimarcas, vim aqui e falar, cara, consórcio é isso e consórcio não é isso. Consórcio tem seu nicho de cliente, talvez não vai ser para todo mundo, para todos os momentos, mas é para a maioria, isso eu posso garantir. Isso é muito importante. A gente tem que ter esses momentos. Você tem um podcast, nós vamos ficar aqui, acho que 4, 5 horas conversando. Eu quero entregar todo o conteúdo que eu tenho. Patrocinar clube, a gente patrocinou o Flamengo em 2019. Se tiver flamenguista vendo a gente aí, vai saber. 2019 foi o ano do Mister, o ano que o Flamengo ganhou Libertadores, ganhou Campeonato Brasileiro. Tem uma cena que eu acho que ela é incrível, inclusive, que é o Gabigol, na final que foi no Peru,
que o Flamengo ganhou de 2-1 do River Plate, uma virada louca que eles fizeram. O Gabigol tira a camisa e comemora expondo a camisa assim. É lógico que ele tava expondo o nome, mas eu falo que ele tava expondo o nome da Multimarcas. Vocês também. Essa foto rodou o mundo. E isso é bom, obviamente, para Multimarcas, mas é bom para o segmento. A gente precisa divulgar as boas notícias. A gente tem um esforço enquanto Multimarcas e Grupo, que eu posso falar daqui a pouquinho, que é de falar das contemplações. Vamos contar a história de vida desse cara. Vamos contar o que ele fez para chegar aqui, porque ele está contemplado. Ele está com o caminhão dele rodando o mundo inteiro, o Brasil inteiro e ganhando dinheiro. Se a gente não conta as boas histórias, são essas do passado que vão estar impactando ainda hoje. Juninho, tá aí o corte, tá bom? Ele deu toda a deixa pra você buscar essa imagem e colocar depois no shorts do Fê. Mas, ó, eu vou falar uma coisa. Eu acho que fora tudo isso que aconteceu, eu acho que a cabeça do brasileiro, ela tá evoluindo muito. Eu acho que, principalmente nessa parte de economia, nessa parte de financeira, vamos assim dizer, a educação financeira tá evoluindo demais, porque a gente não tem isso na base, então é difícil, que você falou, guardar um dinheiro, não tem na base, é quem vai procurar sobre isso. E eu acho que o brasileiro era muito imediatista. Então assim, não vou fazer um consórcio, eu vou lá, se eu tiver com o score legal, eu vou no banco ou numa concessionária, eles vão financiar o carro pra mim, eu vou pagar 3 carros, tranquilo, imagina, porque eu quis comprar na hora, né, porque eu não me programei financeiramente pra comprar esse carro à vista. O que é o seguro? Eu era essa brasileira. Já fizemos isso bastante. O seguro, o que ele é? O consórcio, o que ele mais é? É a segurança que você também está guardando o seu dinheiro, ali de uma maneira, com juros mais baixos, com tudo que é isso que eu quero que o Fernando explique, para as pessoas entenderem como que funciona. Que, claro, se você fez lá em 50 meses, eu não faço ideia como que é, você pode ser contemplado desde o primeiro até o 49. E você comentou de bolhas, né? Você falou aí um número absurdo de pessoas com uma renda inferior a R$500 mensais, correto? Hoje, tem alguma pesquisa para você validar dos números do que vocês têm de clientes, de brasileiros que aderiram ao consórcio? O valor, a média desses brasileiros que aderem ao consórcio, faturamento, é mais na bolha A, na bolha B? Você tem essa pesquisa? Sim, vai depender muito de administradora para administradora. Vou contar o caso da Multimarcas, que aí eu tenho os números um pouco mais de cabeça. A gente atende prioritariamente classe C, D, E, F, G, H, I, J e por aí vai. Então, assim, a gente não tem essa discriminação. A gente tem que ter uma governança sobre essa liberação de crédito, porque, veja, quando eu libero um crédito para um camarada de R$100 mil e esse cara, por qualquer que seja o motivo, ele para de pagar, ele está parando de pagar o grupo a qual a Multimarcas administra. E a Multimarcas é responsável por esse grupo. Então eu não posso liberar crédito para todo mundo. Contudo, eu não posso fazer a mesma burocracia ou a mesma análise que um banco faz na hora do financiamento, porque eu tenho um histórico com esse camarada que está comprando, eventualmente até de pagamento. Ele já pagou ali 30% do bem, 40%, 50%, 60%, e agora ele foi contemplado, às vezes por um lance, por exemplo. Então eu tenho todo um caminho que é ligeiramente diferente, que eu posso adotar, mas obviamente não é aquele libera geral. Não, compra aqui e tal que você vai ser contemplado. Mas a gente, Multimarcas, atende um perfil de autônomos, muitos desempregados, tá? Pequenos empreendedores. Então, esse é o nosso foco. Portadores de MEI. Total. É a nossa turma, inclusive. E tem administradoras, talvez, que vão se especializar num nível de renda um pouco maior. E tudo bem, não tem nada errado com isso. Mas o brasileiro real não é esse, tá? Eu acho que o brasileiro real, ele é esse cara, é o MEI, é o autônomo, é o profissional liberal, é esse cara que a gente está querendo atender. Tem um dado que a gente gosta muito, e eu tenho um curso que eu falo sobre isso, para mim ele é assustador. A Standard Poor's, ela fez uma pesquisa e um método. Infelizmente, essa pesquisa ela é de 2014. 2014 parece que foi ontem, mas já passou um tempo. Vão fazer 10 anos, Vão fazer né? O 10 ano que anos. vem. Eu adoraria que ela repetisse essa pesquisa, porque é uma metodologia que eles fazem para medir o que em inglês eles chamam de financial literacy, que é a alfabetização, nível de alfabetização financeira da pessoa. O Brasil teve assustadores 35% das pessoas alfabetizadas financeiramente. E se eu te mostro aqui a pesquisa,
São 4 perguntas, super simples, e ela mensura algumas coisas de risco, de construção de carteira, de juros. São conceitos extremamente básicos. São perguntas muito tranquilas de serem respondidas, tá? E mesmo assim, com perguntas bem tranquilas, a gente tem apenas... Obrigado, viu? Vou tomar essa aqui. A gente tem apenas 35%. Aqui fechou. A gente tem 35% apenas dos brasileiros letrados ou alfabetizados ou educados financeiramente. Esse número, quando você vai para a Europa, por exemplo, ele bate 60%, 70%. Então, é esse o caminho que a gente quer seguir, sabe? Olha só o que a gente está falando. Estou falando de uma pesquisa fácil, de uma metodologia de uma empresa conceituada, que infelizmente tem 10 anos, por isso que eu gostaria de ver a segunda aplicação dessa pesquisa. Mas é um número extremamente preocupante. A realidade, não é a exceção, a realidade é o cara que gasta tudo no mês. É o cara que tem aquele meme, né? O salário dele é o salário mais o cheque especial. Sabe qual que é o valor de uma taxa de juros no cheque especial? Isso é de 600%, 700%, dependendo do banco. Tem uma pesquisa que a XP fez. Se você pega R$1.000 emprestado via cartão de crédito e não paga o cartão de crédito, em 2 anos você vai estar devendo R$7.400. Se você pega esses R$1.000 e investe num investimento, que o Brasil ainda tem investimentos muito bons, de 12%, 13% ao ano, você vai ter ali R$1.200, R$1.300. É uma diferença de R$200, R$300 com a diferença de R$6.000 de dívida. Falam no Brasil que o melhor negócio que tem é um banco bem administrado. E o segundo melhor negócio que tem é um banco mal administrado. Essa é a diferença. Quando você deve o banco R$1.000, você vai dever em 2 anos R$7.000. Estou arredondando. Se você investe no banco R$1.000, ele vai te pagar R$1.200. É essa discrepância que eles ganham. E é por isso que quando você fala, vou fazer um financiamento, você vai dar um carro de presente para você e 2 para o banco. E definitivamente o banco não precisa do seu presente. Eu vou te falar que há muito tempo atrás, eu e a Tabata fizemos... A gente já todo brasileiro comete isso. E a gente com um carro quitado, querendo um carro melhor, dando o que tava de entrada e financiando. O que eu dei de entrada, que foi o valor do meu carro, sumiu e ainda dobrou o valor quando fez a conta pra falar. Então, ali na hora. Aí eu falo pra Tabata, eu falo assim, isso é que as pessoas não têm uma educação financeira. Porque, como assim, eu não estou me programando para trocar de carro. Eu me dei vontade, fui na loja e troquei de carro. Tá? Trocar de carro, você comprar uma casa financiada, você não acorda com vontade de fazer isso. Não faça, não acorda com vontade de fazer, eu vou fazer isso amanhã. Você tem que fazer um planejamento. Você era essa pessoa. Eu era essa pessoa. Fê, eu tinha esse problema. Acordei, eu passava na porta da loja do carro, olhava um carro, falei assim, eu gostei do carro, entrava na loja, olhava, via, gostei, essa aqui, gasolina, jogava, bora, comprava. Hoje eu fui entender que assim, eu tenho um carro quitado, mas tenho ideia de trocar? Pode ser que eu financie? Pode, porque a gente não pode falar que nunca mais. Nossa mentalidade de investimento está em outra área. Já é outra área. Então eu acho que assim, seria muito mais válido eu fazer um consórcio, deixar lá. Contemplou legal, contemplou ótimo, vou trocar de carro agora, ou eu deixo. É uma grana que eu estou investindo. Ô Danilo, assim, eu tento não ser um conteúdo panfletário contra financiamento e contra empréstimo, porque eles são meios de compra legítimos e fazem total sentido desde que você saiba o que está fazendo. E eu falo isso com muita tranquilidade porque eu tenho dívida em dólar. Eu falei, eu fiz um mestrado nos Estados Unidos, eu não tinha dinheiro para pagar o mestrado. E eu pedi um empréstimo estudantil, com condições especiais, ok, mas é um empréstimo em dólar. Então, toda vez que vocês veem o Jornal Nacional e o William Bonner fala que o dólar subiu, é uma lágrima que derrama aqui, porque eu sei o impacto que tem aquilo ali na minha renda pessoal. Eu sei que aquele dinheiro que eu tenho que ainda converter para dólar, veja bem, mandar para os Estados Unidos, com todo o custo que isso tem, isso aqui às vezes é uma cerveja que eu deixo tomar, é uma viagem que eu deixo fazer, é um bem que eu deixo comprar. Tô arrependido? Não. Porque o mestrado que eu fiz nos Estados Unidos foi a melhor coisa, foi o melhor ano da minha vida. Mas assim, talvez hoje eu teria me planejado um pouco melhor para tentar, com consórcio, com investimento, com alguma coisa, não entrar no empréstimo. Naquele momento não foi a situação, não me arrependo, mas eu pago o custo disso até hoje. Particularidades. Por que você optou por fazer mestrado lá fora? Tabata, assim, eu posso demorar 2 horas para te responder aqui ou 2 minutos, assim. Sempre foi um sonho
Então, talvez aqui eu poderia acabar. Sempre foi um sonho, sempre quis estudar nos Estados Unidos. Eu acabei passando numa universidade muito conceituada, que é a Universidade Yale nos Estados Unidos. O pessoal fala com muito orgulho lá que a Yale deu 5 ex-presidentes dos Estados Unidos, né? Então, assim, ela é uma Ivy League, que é um grupo de universidades, mais conceituadas dentro do país. E foi uma situação que eu me preparei para isso. Talvez não financeiramente, mas profissionalmente. Eu trabalhava com consultoria. Foi onde eu me mudei para São Paulo para trabalhar. E eu sempre gostei de estudar. Eu sempre falei, cara, eu quero estudar, eu quero me aprofundar em algum tema, em alguma situação. E aí eu consegui, passei em Yale e fui. E vivi, assim, o melhor período da minha vida, foi incrível. Me deu, como eu disse, uma dívida enorme, mas eu tento pensar pelo lado positivo. Além do conhecimento, me deu minha noiva. Então, eu sou noivo de uma colombiana, que inclusive está comigo aqui, a gente vai se casar em breve. E eu conheci lá, então, assim, acho que valeu a pena. Você foi buscar a mulher da sua vida e não sabia? Pois é. Em dólar, agora tá pagando. Você não começou o episódio falando que eu fui você foi contemplado? Ele também foi, olha lá. Você foi o melhor investimento da minha vida. Tá vendo? Continua sendo, né? Mas são de verdade, sabia? Assim, e você tem que se colocar em algumas situações que, pô, hoje eu sou muito feliz, pessoalmente falando. E às vezes eu falo com ela, chama Daniela, inclusive. Eu falo, Dani, cara, é muito louco pensar isso, né? Por conta de uma decisão que envolveu é um processo dificílimo que você tem que fazer, financeiramente é caríssimo e você conhece a pessoa da sua vida lá, né? E aí a gente conseguiu, ela trabalha com consultoria hoje, ela foi transferida para o Brasil, que foi uma coisa também maravilhosa, que a empresa dela estava abrindo um escritório em Belo Horizonte. Porque ela poderia estar aqui em São Paulo, então assim, seria aquele a distância mais perto do que na Colômbia, mas a distância também. Ela conseguiu passar pro escritório lá de Belo Horizonte. Então, assim, vida toda organizada, feita. Eu sou grato por Yale até hoje por causa disso. Isso é válido. Agora, para o pessoal que está em casa, entender um pouquinho mais, eu acho que não dá pra gente falar muito de números, porque eu não sei se muda, né? Como que é a taxa, eu sou leigo nesse assunto. Mas a pessoa que quer adquirir um consórcio. Tenta só dar uma pincelada rápida. Claro. O custo que isso como existe. Funciona o processo. Como se você estivesse estivesse me vendendo um consórcio agora. Claro. Só para a pessoa entender, porque eu gostaria que a pessoa aqui, como a Tabata mesmo fala, que o nosso podcast, a primeira ideia dele era, é o propósito, mas a primeira ideia assim, era passar conhecimento para as pessoas, né? Aí a Tabata hoje ela me falou uma coisa muito, muito sensata da questão. Nem todo mundo quer um conhecimento, né? As pessoas, elas querem ali uma facilidade, ou elas querem uma resposta rápida para alguma coisa. Então, eu acho que a gente conseguindo passar para pessoas, às vezes o cara ele tá assistindo, ou vai ser um corte que vai cair para ele e falar assim, caramba, o consórcio tá com tudo de novo e eu quero fazer. Mas eu quero que depois você fale como que é o esquema que você falou. É que falar que o nosso propósito é passar conhecimento, eu acho que é muito raso. Então, a gente tem que contar a história da maneira que se deve e como eu, perita em marketing, tenho que fazer essa trajetória. Nós sabemos que a jornada empreendedora, ela é solitária. Você fica preocupado com a sua rotina entre comer, beber, pagar contas e muitas vezes você não encontra a solução para aquilo que está acontecendo na sua vida e sempre o impeditivo é o dinheiro. Então, para você ter uma solução com uma consultoria, com uma dica, com uma base de quem entende, muitas vezes não chega até você. E o propósito do acordo é sanar e facilitar toda essa dificuldade que você possa ter no teu negócio, dando o seu tempo para a gente, para você ter mais sabedoria para saber lidar com as diversidades da vida. Em tese, Genial. é isso. Genial. É isso. Assim, acho que a gente, às vezes, a gente coloca um espelho e espera das pessoas o que a gente quer, né? Mas as pessoas querem o que elas querem, né? Então, vamos fazer. Acho que o objetivo é esse. Olha, a resposta, como qualquer economista que eu não sou ou qualquer consultor que eu fui, depende, né? Depende da administradora, depende do grupo de cada administradora, tá? Então, eu vou colocar aqui em linhas gerais para tentar tangibilizar alguma coisa, mas é importante que essa pessoa busque o caso específico dela.
Hoje a média, você vai ver aqui, tem um fator que é importante dizer antes, que é o prazo, tá? Então, normalmente, créditos imobiliários, eles podem ter prazo de 200 meses, 220 meses. Gente, isso aqui nós estamos falando de quase 20 anos, tá? Então, é uma vida que você vai estar pagando aquilo ali. É lógico que pelo lance você antecipa, tem tudo isso, mas o prazo, né, original seria esse. Consórcios de veículos, por exemplo, você vai fazer em 60 meses, 80 meses, algumas administradoras fazem 100 para tentar deixar a parcela um pouquinho mais baixo, então vai depender muito disso. Serviços vai ser um pouco menos, você pode achar em 50 meses, enfim, é um resumo. Essas taxas, elas podem variar de, vou dizer, 15% até 20% para eu ter uma margem de erro, se tratando de grupos de serviço e de automóvel e de imóvel, porque o prazo ele é um pouco maior, ele pode chegar a 24%, 25%, 28% em alguns casos. Veja que eu estou falando da operação toda. Tá? Eu estou falando, então, vamos pegar, para simplificar, vamos pegar um carro de 100 mil reais que você vai colocar um prazo de 80 meses. Você acha isso no mercado. Esse grupo ele vai te custar uns 16%, 18%, por aí, tá? Eu estou falando 18% em 80 meses, tá? E essa matemática você pode fazer ela bem simples. Você divide 18% por 80, você vai achar essa taxa mensal. Eu vou estimar aqui, vai dar um 0,20 ao mês, tá? Aproximadamente. Gente, essa taxa é ridiculamente baixa quando você compara um financiamento. Por quê? Não quero entrar aqui numa questão tão técnica, mas consórcio não tem juros, consórcio é taxa de administração. Então, por isso que eu posso pegar 18 e dividir por 80 e vou achar a taxa mensal, tá? Financiamento, empréstimo é juros. E juros tem um segredo, né? Que não é segredo, mas a teoria de juros compostos é o seguinte, ela vai aumentando ao longo do tempo. Por quê? Porque 10% de 100 é 101. Se você botar 10%, é 110. Se você botar 10% no próximo mês, não vai ser os mesmos 10, vai ser mais. Mais 10% vai ser mais. E isso vai aumentando de uma forma gigantesca. É esse o impacto. É por isso que no financiamento a gente costuma brincar que você compra um carro para você e dá 2 para o banco. É porque só de juros você vai pagar uma enormidade. É por isso que você tem aquele sentimento de, cara, eu tô pagando todo mês e a dívida não diminui. Ela só aumenta. Por quê? Porque você só está pagando juros. Você não está pagando o principal. Esse é o diferencial do consórcio. O consórcio não tem juros. O consórcio é taxa de administração. Isso significa que, imagina numa operação que vai durar 100 meses, 80 meses, você vai pagar 16% de crédito. No financiamento você vai pagar 2, 3, 4 vezes. Então seriam 200, 300, 400% e não esses 16% que você paga no consórcio. Esse é o principal diferencial. Tem alguns pontos no consórcio que, por exemplo, reajuste. Aí depende também, eu não estou querendo complexificar. Tem grupo que vai ser um índice, por exemplo, o IPCA, que é o índice atrelado ali à inflação. Se é imobiliário, vai ser o NCC, que é um índice do setor imobiliário. Tem gente que vai ser referenciado num valor do bem. Então, eu quero comprar uma moto da marca tal, modelo tal. Se a montadora aumenta aquela moto, aumenta o valor para todo mundo. Então tem esses casos. Mas de forma geral, não há discussão de preço do consórcio, tá? Ele vai ser rigorosamente sempre mais barato. A grande questão é, você não tem a garantia de data de contemplação. Você pode ser contemplado no primeiro, no segundo, no terceiro mês? Pode. Mas pode não ser também. O financiamento, você já sai com o carro debaixo do braço, né? Tá aqui, e com levando. Exatamente. E isso a gente chama de custo da pressa. Cara, olha, eu vou dar a minha situação, porque eu fiz um empréstimo para pagar o meu curso, o meu mestrado nos Estados Unidos. Eu não tinha como esperar um consórcio, ou juntar dinheiro, ou até vender um bem, um carro, um imóvel. Eu tinha que ter aquele dinheiro naquela hora. Por quê? Porque eu ralei muito para estudar e eu tinha uma janela de tempo para me matricular no curso. Eventualmente uma pessoa, isso aconteceu muito na pandemia, a gente teve o impacto disso. O cara perdeu o emprego e ele falou, cara, como é que eu sobrevivo? Já sei, vou ser Uber, só que eu não tenho carro. Como é que você vende um consórcio para esse cara? Ele precisa do carro para ontem, não é para hoje, não é para ontem. Meu amigo, então vai financiar. Mas eu não quero pagar 2, 3 vezes o valor do... Mas meu amigo, não tem o que fazer. Esse é o custo da pressa. Então você vai pagar o valor disso daí. Não, eu consigo me planejar. Por quê? Porque meu carro tá legal, minha casa tá legal, eu não preciso trocar agora. Mas eu sei que daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, cada um na sua, eu acho que eu vou querer trocar. Cara, faça um consórcio. Ele pode ser mais barato, inclusive, do que pagar à vista. Olha a loucura que eu tô falando. Porque muita gente não faz essa conta, mas existe o custo da oportunidade. Digamos, vamos pegar os mesmos 100 mil reais.
Esses 100 mil reais você pode pegar à vista, você vai pagar 100 mil reais. Então, em tese, é o mais barato. Só que você tem que fazer a conta do quanto que esse dinheiro renderia num investimento conservador, como é o meu estilo, ou se você for um pouco mais arrojado, em alguma coisa mais arrojada, e que ele estaria investindo e rentabilizando você. Então, no consórcio, a gente faz uma conta que é muito interessante, que é o seguinte: e se eu conseguir te contemplar dando 50% do lance? Isso significa que em vez de pagar 100 mil reais, você vai pagar 50 mil reais. Estou arredondando os números. Porque com 50 mil reais você contempla. Você pega os outros 50 mil reais que você teria gasto se você comprasse à vista e vai investir. Bota alguma coisa, bota esse dinheiro aqui num título de renda fixa mais conservador, numa ação, se você acha que, né, se você tem estômago para isso, e você faz o seu dinheiro gerar mais dinheiro. Tem uma coisa, uma lei de economista que adora, que é: dinheiro bom é dinheiro no meu bolso. Então, se você pode não descapitalizar, não descapitaliza. O consórcio te ajuda aí. Então, supor, peraí, só um minutinho, uma coisa, só me perco o raciocínio. Vamos supor, fiz uma carta lá de crédito, um consórcio de 100 mil. Aí eu dou um lance de 50 mil. Certo? Certo. Eu pago o lance pra administradora e ela me dá 100 mil. Isso aí. Certo? E eu continuo pagando em cima dos 50 mil. Dos 50 mil. Então, se eu pagava 10, eu vou pagar 5, por exemplo, a parcela. Então, um exemplo. Depende. Ou vai diminuir o prazo, ou alguma coisa assim. É isso aí. Você tem os dois modos. Ou você diminui o prazo, ou você diminui o valor de parcela. É como você quiser. E como faz sentido para você. Por exemplo, tem muita gente... Vamos pegar o exemplo do Uber, mas vamos pegar... Eu atendo muito público agro também. Cara, o cara quer comprar uma máquina que às vezes custa 200 mil, uma máquina barata, tá? Porque tem máquina que custa milhões. 200 mil, 300 mil, um tratorzinho. Esse trator vai rentabilizar para ele. E ele, como ele é um homem do campo, ele já sabe, ele já entende disso, ele sabe, olha, se eu tiver essa máquina, eu vou ganhar aqui por mês 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais por mês rentabilizando isso daqui. E aí ele toma a decisão. Não, então faz o seguinte, o que eu pagaria 5 mil reais de parcela, eu quero pagar agora 2,5 no mesmo prazo, não tem problema, mas reduz. Por quê? Porque o que eu vou ganhar do produto vai pagar, às vezes vai sobrar. Como é que funciona se a pessoa quer... não quer mais o consórcio? Porque, vamos lá, a água, a luz, não tem como a gente falar não quero mais pagar. Né? A conta que chega normalmente porque você precisa de luz, de água. Mas o consórcio, eu perdi o emprego... ou, enfim, não quero mais. Como é que funciona isso? É um péssimo negócio, tá? Ele vai ter o dinheiro dele de volta depois de várias multas, descontos e baseado em sorteio. Então, não é assim, eu desistir agora, amanhã o dinheiro está na minha conta. Assim como o consórcio, para você ser contemplado, você tem que ser sorteado ou via lance, o cliente excluído, o nome técnico seria excluído ou cancelado, ele também faz parte do grupo. Então, antigamente, isso até melhorou, antigamente era só no final do grupo. Então, digamos que você tenha mais 50 meses, só daqui 50 meses você vai receber descontado várias taxas. Hoje você pode receber ele ao longo, via sorteio, mas no limite, no final você recebe. Tem um ponto que a gente tem que falar, e assim, eu gosto muito de falar isso porque... às vezes o profissional de consórcio não gosta quando eu falo porque parece que eu estou jogando contra. Mas, cara, eu prefiro a transparência. Eu falei aqui com vocês e com muito orgulho. A gente tem quase 10 milhões de clientes ativos hoje em todo o Brasil. Esse é um baita número, principalmente quando você compara com outros mercados. Por exemplo, Bolsa de Valores, você deve ter ali 4, 5 milhões por conta da pandemia. Porque antes esse número era 500 mil, não passava de 1 milhão. Beleza, até aí tudo lindo. Só que sabe o que ninguém fala? A quantidade de clientes cancelados, excluídos, que é a sua pergunta. Ninguém fala esse número. E sabe quanto que é? Ele é basicamente o mesmo. O mesmo os 10 milhões que a gente tem de clientes ativos, a gente tem 10 milhões de clientes cancelados. Esse número, em 2002, fizeram essa pesquisa recentemente, a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. Há 20 anos, estou falando de 2002, então, Brasil Penta, aquela loucura toda. A cada 2 cotas ativas, a gente tinha uma cancelada. Hoje, a cada 1 cota ativa, a gente tem uma cota cancelada. Então, a cada cliente que você vê, esse cara é um cliente de consórcio, vai ter um par dele que já teve uma experiência de consórcio, mas hoje deve estar triste, deve ter tomado um prejuízo, deve ter sido frustrado. E isso o mercado não fala. Essa hoje é a grande dor dos consórcios. Como é que a gente normaliza isso? Eu tenho 10 milhões de clientes ativos e os 10 milhões de cancelados? Vamos falar deles. Como é que segura esse rombo todo?
Entendeu? E olha o tanto de sonhos frustrados. Olha o tanto de pessoa que às vezes não gosta daquela administradora, não gosta daquele vendedor, ou não gosta, o que seria o pior, do produto, do segmento consórcio. A gente não estava falando mais cedo, né, sobre talvez os antigos que têm uma imagem, uma percepção sobre o sistema de consórcio. Porque teve muita quebradeira, teve muito problema. Não precisamos ir lá atrás, não. Vamos falar de hoje. Olha só 10 milhões de pessoas que tiveram seus sonhos frustrados. Então, a saída que as pessoas encontram para não ser cancelado e ter que pagar essas multas ou não receber o valor que ela já investiu, ela tenta passar essa carta de crédito para alguém. Ela pode tentar, mas é muito difícil. Existe o mercado secundário, ele é legal, tá? Não tem nada errado. Mas assim, você vai conseguir passar a sua cota, na maioria das vezes, se ela tiver contemplada. Se ela não tiver contemplada, é muito difícil achar alguém que vai querer assumir. Não, teve uma pessoa que quis vender pra gente uma vez. Por isso que eu ela não perguntei. estava contemplada. Daí ela falou, eu tô vendendo 2 consórcios. Eu falei, me passa o valor. Daí ela passou o Ela valor. queria o valor que ela já tinha pago. Aí eu falei, mas não vale a pena. Ela falou, por que não? Eu falei, vale a pena eu começar o consórcio do zero. Exatamente. Ah, mas eu já paguei tanto. Eu falei, pra mim Tá não... bom, você já pagou. Ela Agora- falou assim, você pode ter a sorte de ser contemplado. Eu falei, mas se eu começar do zero também eu posso ter a sorte? Exatamente. Agora, daí eu falei pra Thalita, se ela... que a pessoa não tava enforcada. Eu falei, se ela tivesse enforcado e chegasse pra mim, por exemplo, ela tem um consórcio de 100 mil, no qual ela já pagou 20, olhasse pra mim e falasse assim, ó, te passo agora por 10. É isso aí. Opa, aí vale a pena. ou entendeu? até nesse caso- Ainda o te passo ainda consiste na aceitação. Sim, não, que não foi o que ele é... falou. Isso. Não é um... Ou até nesse caso, digamos que ela não esteja contemplada, que ela pagou já 5 mil reais. Ah, eu te passo aqui por 1.000, por 2.000. Ok, pode ser que faça sentido, porque você vai estar adquirindo ali por 1.000, 2.000, uma coisa que ela já pagou 5 mil. Você vai fazer essa conta, você vai ver se faz sentido. Mas assim, esse é um mercado muito difícil. O mercado de cotas contempladas, ele existe. Ele é muito interessante. Mas eu sempre coloco em questionamento quando um cliente vem, não, me ofereceram uma cota contemplada. Primeiro, ela está contemplada mesmo ou você está sofrendo um golpe? Primeira coisa, tá? Segundo, não, ela está contemplada, ok, conferi na administradora, tudo certo. Quanto que ele está te cobrando de ágio? Porque a não ser que ele seja seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, ele não vai te dar pelo mesmo valor. Ele vai encarecer aquilo ali. Quanto que vai fazer essa conta? Cara, tem situações, é tão louco isso, que o ágio que o vendedor tá cobrando é tão grande que era melhor você fazer um financiamento. Porque ele já deu um lance alto. Além do lance, digamos que é uma cota de 100 mil, ele deu um lance de 50 mil. E foi contemplado. Ótimo. Só que esse 50 mil ele não vai te vender por 50 mil. Ele vai te vender por 70 mil. Que ele quer 20 mil limpinho para ele. Pô, você vai dar 70 mil para comprar uma coisa de 100... Vamos botar no Excel aqui ou no HP12C, talvez não faça tanto sentido. É porque as pessoas, elas querem, falamos já, né, o imediatismo. Eu vejo assim, hoje pra mim eu estaria no momento de fazer um consórcio. De um carro, de alguma outra coisa, porque não preciso dele agora, né? Não vou entrar no financiamento e é uma forma de você guardar um dinheiro ali e investir um dinheiro. Claro que tem o fator sorte. E as pessoas, elas têm que entender que o consórcio é um fator sorte. Eu posso ser contemplado, eu posso entrar hoje no primeiro sorteio ser contemplado e falar, nossa, que bênção, eu vou pagar esse carro aqui durante 100 meses e eu vou pagar o valor real do carro. Ah, vou perder lá na frente um pouquinho, que desvaloriza? Sem problema nenhum, vou vender. Ou eu posso vender ele e comprar outro porque não está amarrado no carro, né, essa carta de crédito. Como eu posso ser lá no último mês, se eu não quiser dar um lance. Então, assim, e as pessoas, elas não entendem que se você se planejar, vamos assim dizer, eu tenho um carro quitado. Aí eu tenho um carro de 50 mil e eu quero ir para um carro de 150 mil. Então eu vou e faço um consórcio de 100 mil. Lembrando que eu tenho um carro de 50. Lá na frente, se eu for por um tempo no contemplado, se eu vender esse carro e der o lance, eu posso ser contemplado. E que também, às vezes, você dá o lance e não é contemplado, né? Existe. Então, as pessoas que é o imediatismo, não faz esse tipo de conta. E aí a gente volta a cair no problema da educação financeira. Então, assim, cara, o cara não faz a conta. No fundo, o ser humano, talvez vamos falar aqui nosso, né? O brasileiro, ele tá só vivendo, né? Ele tá só vivendo. E quando ele começa a se importar um pouquinho com finanças, ele começa a cair na barreira do eu não entendo. O que é a taxa Selic? Afinal de contas, o que é inflação? A gente tem um trabalho de educação financeira muito grande, que a gente leva cursos para pessoas comuns, para o brasileiro real, que é de, cara, como é que eu explico a inflação? Eu falo, pô, você foi no supermercado ano passado? Você lembra quanto que era o preço do tomate, da cebola e tal? Provavelmente você vai saber quanto que está hoje, quanto que estava há 5 anos e quanto que estava há 10 anos. Isso é inflação, ela está corroendo o seu dinheiro, né? Então,
Tem gente que comemora dissídio, né? Que é aquele valor a mais ali na CLT que o cara recebe. Cara, o dissídio ali, ele não é um aumento, ele é só pra te nivelar com o padrão. O salário mínimo, ele cresce, não é um aumento. Ele pode ser um aumento real, dependendo do valor, mas em tese, ele é só pra recompor o poder de compra. Só que você começa a entrar nesse nível que, honestamente, não é um nível complexo, mas tem algumas palavras um pouco mais rebuscadas, uns termos econômicos, e aí o cara perde o interesse. Tô falando do brasileiro real, não tô falando da bolha. E é nessa perda de interesse dele que, cara, quer saber? Deixa pra lá. Vou comprar à vista, vou financiar, porque ele não entende o problema que aquilo vai ter no longo prazo pra ele. É o cartão de crédito. As pessoas elas não entendem assim. Eu tenho um tio meu que ele falou a vida inteira pra mim assim. Você pode ter um cartão de crédito de 100 mil reais. Você pode usar os 100 mil reais. Mas desde que você tenha os 100 mil reais pra pagar no dia que vinha a fatura. Senão você vai entrar numa bolha gigantesca, numa bola, né, de neve, e você não vai sair nunca mais. Aí você fala, imagina, porque o brasileiro, assim, ele acha que ele tá lá com o limite de 15 mil porque ele tem 15 mil. É isso aí. Sabe o que vale a pena? Que ele merece. Sabe o que vale a pena você ter 15 mil? Eu quero comprar um equipamento, uma câmera. À vista, eu não tenho o dinheiro, mas eu tenho um limite do cartão e a pessoa vai me fazer em 10 parcelas de em 10 parcelas de R$ 1.500. Beleza. Vou lá e passo no meu cartão e compro. Desde que todo mês você tenha os R$ 1.500 para pagar essa parcela. Porque se você atrasar um mês, essa parcela de 1.500 virou 2 e pouco, que aí o banco, a administradora do cartão vai querer refinanciar, aí você vai entrar em desespero, você vai financiar o que você está devendo em 24, daí os 10 virou 50, e aí começa as coisas. Por quê? Não tem educação financeira. Bom, Acho que assim, o básico é, cara, não atrasa o cartão de crédito, sabe? Paga as coisas em dia. E se você quiser entender, a gente pode explicar e tal, não tem problema. Mas assim, se você não quiser ou se estiver fora da sua alçada de conhecimento, e tudo bem, não falo de forma pejorativa, mas segue umas regras básicas, assim. Não atrasa o cartão de crédito. E se for o caso, olha a loucura que eu vou fazer, porque eu sou defensor de cartão de crédito. Mas se for o caso, não tenha cartão de crédito. Você acha que você vai cair, não, mas o risco, eu vou passar no shopping, eu vou comprar. Não tenha cartão de crédito. Não gasta mais do que você ganha. De novo, são coisas básicas, só que não são seguidas. Tem um livro, e esse livro pra mim eu acho que ele é incrível e vou deixar aqui pra todo o nosso ecossistema ler e aprender. Ele é de um cara que foi prêmio Nobel de Economia, que chama Richard Thaler, chama Nudge. É um livro de uma capa amarela, esquisitão, mas é incrível. E ele fala sobre finanças comportamentais, que é um tema que dentro do consórcio a gente estuda demais para aplicar no consórcio. Porque é aquilo. Existiam no passado economistas que entendiam que o ser humano ele era um ser racional, científico, metodológico. E aí vem a economia comportamental. Richard Thaler é um dos grandes expoentes disso, tanto é que ganhou o prêmio Nobel, que falou, cara, o ser humano não é racional. Não adianta falar, mas é mais barato, mas não é assim que ele toma decisões. E na prática o que vale é como você toma decisões. O Brasil é um dos únicos países do mundo que tem essa anomalia de 10 ou 12 vezes sem juros. Gente, isso não existe lá fora. Isso é raridade. Você pode parcelar sim, tá? Mas normalmente eles te cobram a taxa de juros daquilo ali. E aí você vai decidir. No Brasil, você consegue comprar um celular, um computador com 12 vezes sem juros. Vamos lá. Racionalmente falando, não tenha dúvida, é o que você falou. Gente, se tem uma compra sem juros para fazer, faça sem juros. Sabe por quê? Porque não existe almoço grátis. Aquele juros, ele está embutindo no valor normal. Então, se você está pagando uma coisa R$1.000 aqui à vista, sendo que você poderia pagar em 12 vezes, talvez esse produto ele custaria R$900. E você está pagando isso de bobeira. Beleza, somos seres humanos racionais, ótimo, vamos pagar tudo em 12 vezes. Só que tem uma outra análise. Cara, 12 vezes no cartão. Nossa senhora. O custo psicológico de você tá pagando uma coisa... Quantos casos já aconteceram do cara que parcelou um celular, o celular quebrou e ele continua pagando os 12 vezes, roubou um carro. Isso é um problema. E isso não é falado por quem às vezes acha que nós somos seres 100% racionais. Por isso que eu entendo quando o cara, não, eu prefiro pagar à vista. Fala, olha, racionalmente falando, financeiramente, se a gente colocar na ponta do lápis, não foi a melhor decisão. Mas tudo bem. Você pagou, resolveu, você está confortável, você está sadio com você. É isso que importa. E a gente tem que começar a falar disso porque
Senão a vida fica chata demais. Se a gente achar que a vida é uma calculadora, um HP12C, um Excel, faça isso, a gente não vai viver. Agora, tem preceitos mínimos que a gente tem que seguir. Isso aí é básico. É tipo, eu escuto muito o Thiago Brunet, daí ele tem uma parte que ele fala mó legal, né? Fala assim, gente, cheque especial e cartão de crédito, dinheiro não é seu, tá? Porque a pessoa tem mania lá de pegar, tá com o limite, ela vai lá, vai na loja, compra aquela televisão em 10 e fala assim, ai, Deus vai me ajudar a pagar. Não, Deus não vai te ajudar a pagar. Entendeu? Vai ganhar. Você tá fazendo uma dívida que você não pode fazer. Acho que Deus tá cuidando de outras coisas, inclusive. Porque a pessoa fala assim, não, mas eu tenho um limite, eu tenho... No começo... eu quero comprar, mas não sei se devo. Mas se meu cartão passar... É porque eu posso... O banco entende mais de dinheiro que eu. Se ele me deu aquele limite de crédito, é porque eu posso gastar. Então, assim, as pessoas... É o que você falou. Eu acho que falta a cultura. Primeiro de tudo, eu acho que é o que no Brasil não existe essa cultura financeira. Eu dei muita cabeçada, eu demorei muito tempo pra entender muita coisa, ainda faço muita coisa errada, mas cada vez eu vou tentando passar pro meu filho o que não se deve ser feito, então tentar como dar com exemplo coisas que eu não tive como exemplo na minha casa, porque era outra época, outra realidade, hoje as coisas estão mudando muito mais rápido, então antigamente, beleza, meu pai também financiava carro, então eu achava que era normal, hoje eu não acho mais normal, dependendo do que for. Se você é um empresário que você usa muito carro, aluga. Vale muito mais a pena. Eu era contra a locação de carro. Agora, se eu e o Fernando trabalhamos, a gente tem que ir toda vez para fora da cidade, a gente tem um custo no nosso carro, a gente gasta... Vale a pena você alugar um carro, porque você está pagando pelo uso e não está depreciando o seu. Agora, um monte de pessoa fala assim, mas então de vez eu financiar, eu vou alugar um carro? Se você usa o carro uma vez por semana, não vai alugar um carro para você usar uma vez por semana. Então vale a pena você juntar o dinheiro, fazer um consórcio ou ir de Uber. E existem outras análises que você pode fazer também. Você falou de alugar, tá na moda agora os carros por assinatura, né? Vou de novo falar um pouco da parte de comportamento financeiro, da parte comportamental e não 100% científica. Cara, tem gente... A minha mãe, ela tem um carro por assinatura. Quando você coloca na ponta do lápis, ele ainda é um valor que tá mais caro do que você comprar ele por um financiamento à vista, por consórcio. Tem inclusive calculadoras que fazem isso hoje, tá tudo na internet. Só que tem um ponto que é importantíssimo e que não entra nas contas da planilha, mas que tem que entrar na tomada de decisão, que é o seguinte: os carros por assinatura, eles prometem que se você tiver qualquer problema, você entrega o carro, pega um outro lá, ou depende do seu plano, né? Ou não pega, mas assim, você não se envolve mais com oficina mecânica, você não preocupa em pagar imposto, em pagar seguro, manutenção, zero. Gente, às vezes se você é uma pessoa que não entende tanto de carro, eu me enquadro nisso. Gente, eu entendo zero de carro. Se acontecer um problema no carro ali, eu tenho que chamar alguém, porque eu não consigo mexer. Eu não quero ter estresse com o carro. Você só anda. Eu só ando, eu quero ligar e quando eu passo no posto eu tô com raiva, porque eu nem no posto eu queria passar. Se pudesse alguém abastecer pra mim ali, seria ótimo. Mas beleza, isso aí tem que fazer, eu faço. Agora, toda a parte técnica, e por quê? Porque muitas vezes a gente já foi em várias oficinas, e oficina também é um business complicado, né, que tem um potencial de evolução, você já foi enganado, o estereótipo da oficina não é o cara sujo, com pôster de mulher pelada, não é um grande potencial. É isso, porque eu vou botar minha mãe ali para, cara, deu problema, mãe? Resolve aqui. Mas vai ter um custo. Meu amigo, tudo bem pagar um pouco a mais, tá aqui no seu... Você não precisa ser racional o tempo inteiro. Tem uma parte mental que ela é tão importante quanto. Eu queria que você falasse um pouco da Grupi, porque as pessoas que vão entrar lá no teu perfil vão querer entender um pouquinho. Então, se você puder dar essa palhinha pra gente. Mas antes de ele falar da Grupi, eu dou o presente dele, que eu esqueço. O presente tem que dar no começo do episódio, mas eu vou acabar falando. Você vai falando no final. Os aromatizantes da Linderme, para você colocar lá na sua casa, no seu escritório. Uma essência para cada ambiente da sua casa, tá bom? Faça bom uso. Vou mostrar, porque o parceiro que valoriza o programa tem que ser valorizado também. Eu acho que isso é importantíssimo. Obrigado, vou deixar ele aqui, ó. E você vai curtir. Tem convidados que vêm a segunda vez, eles perguntam, eu vou ganhar de novo? Lógico que vai ganhar de novo. Vou aproveitar outro merchan, pede a pizza, dá nomes, não, tem que fazer todo o já faz tudo já. Tá no finalzinho do episódio, assistiu, gostou? Pede a pizza. Em algum lugar dessa tela tem um QR Code. Se tem Domino's na sua região, aproveita esse episódio que está ótimo a respeito de consórcio e peça sua pizza. É isso, pronto, fiz minha parte. Vou mandar foto, inclusive, porque a gente mata a cobra e mostra o pau. É isso aí. E Domino's, olha, eu morei nos Estados Unidos, então eu tenho alguns quilinhos a mais até hoje por causa deles e sou fã número 1.
Vamos falar de Grupo. Obrigado, assim, de novo pela oportunidade. Acho que a Grupo... veja, a Multimarcas é uma empresa familiar. A gente tem 45 anos. Desculpa. A gente tem 45 anos. Então, assim, é uma empresa, aquele estereótipo mineiro, conservador, tradicional, centralizador. A gente cumpre todos eles à risca. E a Grupo é uma forma da gente ir nesse mercado de consórcio, que é um mercado ainda muito conservador também, assim como a própria Multimarcas, e tentar ser a vanguarda do que vem por aí. Eu costumo falar que a minha meta é a festa de 100 anos da Multimarcas. A Multimarcas tem 45, a gente tem 55 anos pela frente. Eu vou estar na festa, tô me preparando para isso. Porque... A de 50 já tá perto. Cara, já tá pertíssimo e a gente espera fazer uma festa muito, muito marcante, assim. Porque eu acho que chegar a 50 anos no nosso país, que vários negócios são dados, inclusive do Sebrae, né? Cara, não duram 2 anos, 3 anos, 5 anos. É muito louco o ecossistema empreendedor que a gente vive no Brasil. Tanto é que eu costumo falar, olha, esses livros de empreendedorismo nos Estados Unidos, eles têm que vir para cá, pro Brasil, tropicalizados. Porque tem muita coisa que faz ali que não se aplica, assim, o humor em relação ao empreendedorismo brasileiro, ele é um pouco diferente do que tem lá. Então a Grupo, existe um conceito de organizações ambidestras, tá? Eu adoro esse conceito, que basicamente, tentar resumir aqui alguns artigos científicos em uma frase, em algumas frases, ele prevê que as empresas deveriam, ao mesmo tempo que preocupadas com o seu modus operandi atual, com a sua execução atual, que é a vaca leiteira. Todo dia você acorda, não tem a vaca leiteira ali que faz o seu leite, do leite você faz o iogurte, o queijo. Morrer de fome você não morre. Então você tem que preocupar com aquilo. Em paralelo, ao mesmo tempo, você tem que fomentar novos negócios, coisas disruptivas, coisas que eventualmente não tenham nada a ver com o seu business. Então a gente tenta entender a Multimarcas como uma organização ambidestra. Cuidado que me dá dinheiro hoje e melhorar e otimizar e fazer mais com menos, mas sem se esquecer do que vem no futuro. Porque será que o sistema de consórcios hoje vai ser o mesmo daqui 20, 30, 40 anos? Olha as coisas que a gente está falando. A gente fala hoje de moedas digitais, de Bitcoin. A gente fala de Pix, que é uma coisa simples, mas que há alguns anos não tinha. O mundo está mudando cada vez mais... Inteligência artificial, para não cair no de sempre, né? A gente está mudando cada vez mais rápido e eu acho insanidade achar que o consórcio não vai mudar. A Grupo é esse braço de investigação, a gente gosta de falar que é uma venture builder, que vai construir novos negócios. Qual é o próximo negócio da Multimarcas? Pode ser consórcio, mas pode ser qualquer outra coisa que tenha diretamente a ver com consórcio ou não. A gente quer estar à frente dessa operação. E eu acho que estando numa empresa como a Multimarcas, que obviamente capitaliza, que bota o dinheiro, mas que mais do que isso, que bota as pessoas. Poxa, eu tenho gente ali na Multimarcas que tem mais tempo de casa do que eu tenho de vida. Tem um funcionário que tem 38 anos de casa. E hoje eu lido com esse cara. Imagina a experiência que ele tem. Imagina tudo que ele já passou dentro do sistema de consórcio, com regulações, com problemas, com desafios. Esse cara tem muito a contar pra gente. Ao mesmo tempo, tem um time novo, a Multimarcas contratou, e eu acho que eu fui um dos principais headhunters da Multimarcas, por assim dizer. Eu trouxe sozinho 40 pessoas para a Multimarcas, entre executivos, que hoje são a primeira linha de gestão da empresa, até mesmo operacional, para qualificar o time, para melhorar e para mesclar com o time que está há 30 anos, há 40 anos, que tem mais tempo de casa. Mas Fê, só te cortando, daí você continua no negócio da Grupo, uma pergunta que provavelmente quem está em casa pode fazer. A Multimarcas, ela está em BH, mas ela atende o Brasil inteiro. Por isso que patrocinou Flamengo, grandes clubes, hoje está no Atlético Mineiro, então assim, a pessoa está lá ou escutando esse episódio do Paraná, de qualquer lugar, ela pode entrar em contato e ela consegue adquirir um consórcio pela Multimarcas da onde ela estiver no Brasil. Exatamente. A sede administrativa da Multimarcas é em Belo Horizonte, ali no coração de Belo Horizonte, que é na Praça 7. Mas a Multimarcas, por representantes autorizados, então são outras empresas que vendem o produto Multimarcas, ela está em todas as capitais, em todos os estados do Brasil. Então, se você quiser comprar uma cota e ter um atendimento que é um pouco mais o tradicional, que é com o vendedor, para ele te explicar, que é você ir na loja, tomar um café, você consegue.
Se você quer o digital, aí eu volto pra grupo. Não, eu não preciso de vendedor. Tem muita gente que não gosta disso, né? Você vai numa loja de roupa, tem aqueles vendedores ali prontos pra te atacar quando você fica até com medo, né? Tem isso, eu sou um desses também. Eu não gosto muito ali de ser atendido, eu prefiro procurar atendimento, tá? E aí você pode fazer a Grupo que é esse braço digital da Multimarcas. Então o objetivo, e finalizando assim, é a gente não competir, né? Até porque os produtos são diferentes, o formato é diferente, o público é diferente. Não é todo cliente da Grupo que vai ser cliente da Multimarcas e vice-versa. O cara da Grupo, ele talvez seja um pouco mais moderno, ele é digitalmente mais maduro, ele já faz transações online, então talvez ele compra nos sites, né, de e-commerce da vida, roupas e produtos eletrônicos e tal. O da Multimarcas, ele talvez já seja mais conservador. Ele, não, gostei, mas eu quero pegar na sua mão. Se eu não pegar na sua mão, eu não faço negócio. Não tem problema nenhum. Hoje a gente consegue atender os dois. Então, assim, tem um longo caminho pela frente. Esse projeto da Grupo tem um pouco mais de 1 ano, tem quase 2 anos agora. É um desafio muito grande entrar no mercado conservador como é o sistema de consórcio e fazer o digital acontecer. Algumas administradoras estão tentando isso, se dizem administradoras 100% digitais, têm feito trabalho bem legal, mas nenhuma ainda conseguiu ser uma organização de expressão, de referência. Tá todo mundo ainda brigando e tentando entender como se vende consórcio digital. Uma coisa que eu sei tudo está digitalizando, tudo. As coisas que a gente fazia hoje, o que a gente fazia no passado, certamente hoje é muito mais factível você fazer online. E só o consórcio não vai digitalizar, eu não posso acreditar nisso. Pode ser que demore, pode ser que tenha um tempo de aprendizado e tudo bem. Como empresa familiar, a gente tem tempo. Eu não quero dar certo daqui no próximo trimestre, ou daqui 1 ano, daqui 2 anos. Eu quero chegar no centenário bem. E eu sei que para eu chegar no centenário bem, o grupo econômico Multimarcas precisa ter vários players ali dentro que possam responder à altura. Olha o que a gente está fazendo hoje. Eu vejo comprando por live consórcio. É isso aí. Porque você já está ali automaticamente tirando dúvidas, entendendo, vendo a cota, se cabe para você. Automaticamente várias linhas de WhatsApp passando ali, vendo se você tá ok ou não para entrar, fazer parte e vambora. Não, principalmente no YouTube. Não dá pra fazer? Dá pra fazer live em YouTube, porque a pessoa tá ali com o celular na mão. Lembra de mim, tá? Mas sabe, até pra complementar e vou lembrar, a gente pode fazer uma parceria com isso também, isso não é problema. A gente gosta de fazer negócio, gente. Eu comecei a aparecer um pouco mais com rede social e aí até pedindo ajuda a especialistas, a um time que a gente tem hoje interno na Multimarcas para dar essa sustentação. Porque um dos desafios do digital era que o cara, ele via lá a marca, mas o que é isso? O que é grupo? O cara não entendia. Ele não via a pessoa por trás. E aí, uma das hipóteses que a gente tem vamos colocar o Fernando, vamos expor, né, levar ele podcasts, levar ele a uma produção de conteúdo talvez um pouco mais organizada, de forma que a gente possa mostrar para aquele cliente que, olha, tem uma pessoa por trás. Tá? Então você não está comprando ali de um robô, de uma máquina. Sim, é 100% digital, sim, a coisa é um pouco mais fluida, mas tem alguém que representa aquilo ali. Então a gente começou a fazer isso e a gente viu nas nossas conversões ali a coisa acontecer um pouco mais fluida. E não sei te responder se foi exatamente por essa exposição ou pelos conteúdos que a gente está gerando, pelos cursos que a gente está fazendo. A gente vai em loco em grandes empresas, por exemplo, dar curso para os funcionários. Mas certamente isso facilita a venda. Então quando você fala dos live marketing da vida, que hoje são feitos muito de produto, né? O cara vai, bota um produto e começa a usar e vê. Quem sabe a gente não faz de consórcio. Dá pra fazer. Pega um QR Code, a pessoa tá assistindo aqui, tem um QR Code, ela, cara, deixa eu saber mais. Clica, ela já... Então, hoje, a tecnologia tá ajudando muita gente. Quando a gente imaginou que ia estar fazendo isso daqui? A gente só via isso daqui numa rede de TV, uma entrevista em grandes players, vamos assim dizer, não no YouTube. Aí, de repente, o negócio evoluiu de uma tal forma que hoje a gente tem um canal onde a gente também pode expor a nossa marca, o nosso pensamento. Então, eu acredito muito na evolução do digital, que vai... Acho que a pandemia ajudou, aí uns 10 anos ela evoluiu muito rápido. Quem não sabia nada, a quem já sabia surfou demais nessa onda. As lives de shows, por exemplo. Hoje eu falo assim,
diminuiu. Mas por que não fazem? Continuam fazendo. Tudo é rentabilidade de algumas coisas. Mas, poxa, quantas vezes eu e a Tabata ficou assistindo um Bruno Marrone, vendo eles fazerem uma live, grandes marcas patrocinando. Eu vejo a estrutura da loja física, da Multimarcas, que você falou que tem representantes a nível nacional. Eu não sei como é que funciona aí o inventário de quem já passou por lá. Se vocês têm esses dados. Não temos. Seria uma coisa boa para se pensar. Para justamente ativar por estados essas lives, com braços naquela região com o qual existe a pessoa física. Sim. Para poder auxiliar e, através de alguns prêmios, você pegar o resgate daquela região de pessoas contempladas para participar junto da live, falando como foi da experiência, e já por sistema de bot, com linhas de WhatsApp, você trazer mais pessoas para tua base. E, cara, e pessoas contempladas para contar a história, a gente tem demais, assim, seria incrível. Tá montada a estrutura, entendeu? É como se ele fizesse, não é isso, mas um marketing multinível por estado. Sim. Em modo virtual, que vai te gerar nada de custo. E prova social você tem. Tem muito. E assim, deixa eu dar um detalhe, você citou Bruno Marrone aí, aparentemente você gosta de sertanejo. Gosto. Eu também sou sertanejeiro de coração. A Multimarcas apoia algumas bandas, e você certamente conhece, Ginigeno, Trio Parada Dura, são marcas patrocinadas pela Multimarcas que acabam levando o nosso nome nesse meio mais rural, mais agro, no interior aqui de São Paulo. Conservador. É o sertanejo raiz. É isso aí, total. E é muito legal que você falou de lives. A gente fez várias lives, a Multimarcas patrocinando, apoiando e até às vezes dando a estrutura toda, que é dificílima, né? Você fazer uma live, porque tem uma questão, óbvio, de iluminação, de câmeras, mas de internet, né? Que é o básico que você tem que ter, porque você está transmitindo aquela online, ao vivo. E assim, a gente fez várias lives com esses artistas, foi um movimento muito legal. Isso aí, meu presidente, que é meu pai, ele traz de uma forma... acho que é quase que uma ação ESG que a gente faz, porque muitos artistas ficaram completamente desamparados durante a pandemia. Agora, graças a Deus, eles estão voltando. E a Multimarcas apoiou muito deles, né? Então, ainda hoje, você falou de live, eu me recordei disso. Se quiser buscar aí nos YouTubes da vida, vai ver algumas lives de Ginigeno, de Trio Parada Dura, que quem gosta daquele sertanejo mais raiz, quem é do interior aí como eu sou, certamente vai gostar muito. E sobre futebol também, eu queria dar só uma pincelada nisso. Cara, futebol pra gente foi uma coisa muito, muito legal. E aí é um meio que não é tão moderno, né? A gente tá falando aqui, a gente tá falando de live marketing, a gente tá falando de podcast. Futebol ainda tem um caminho muito grande de evolução e de maturidade digital, sabe? Mas tem alguns grandes exemplos que eu posso dar, e hoje a gente patrocina o Atlético, vou dar o exemplo deles. A gente ganhou, inclusive, um concurso agora num congresso que a gente teve em Foz do Iguaçu, no Paraná, que era sobre isso. A gente fez um consórcio, um grupo de consórcio específico para o torcedor atleticano, chama Consórcio da Massa. Então, o que era legal? A gente era uma cocriação com o clube. Então, você imagina, o Atlético hoje deve ter na base de dados dele mais de 1 milhão de torcedores. Sócios torcedores deve estar se aproximando a 100 mil, mas, né, historicamente tem mais de 1 milhão de pessoas cadastradas. Aquilo ali é uma infinidade de dados que é brincadeira. Que você consegue... Se você botar na mão de um cara que entende no estatístico, né, alguma coisa assim, o cara faz miséria com aquilo ali. E a gente desenvolveu um produto em conjunto do Atlético, foi um grupo de consórcio com condições especiais, em que a gente focava muito no torcedor do Atlético. E isso foi muito legal. Eu vinha falando com vocês aqui, a gente tem quase 10 milhões de clientes ativos, mas a gente tem quase 10 milhões de clientes cancelados. E aí? O que nós estamos fazendo? Tá 0 a 0. Nós vamos aceitar essa situação? Então a gente tem um... E assim, eu pessoalmente tenho uma dor muito grande, que é, cara... Eu não posso aceitar um cliente que compra uma cota de consórcio, ele cancela ali com 3 meses, com 6 meses, com 1 ano. Não pode, porque esse cara vai perder dinheiro. E eu sei que vai ter uma frustração muito grande nele, que eventualmente ele vai levar para a vida inteira. E aí, talvez ele nunca mais compre o meu consórcio e o consórcio de ninguém. Isso não é tolerável, isso não é aceitável. O consórcio da massa, ele foi uma forma da gente fidelizar esse cara, talvez não tanto do digital, mas mais no offline. Em trazer esse torcedor do Atlético e cliente da Multimarcas
para próxima. A gente não pode garantir data de contemplação. Não posso falar, primeiro mês você vai ser contemplado. Mas eu posso garantir para ele uma jornada nesse grupo que vai durar 60, 80, 100 meses. No caso do Consórcio da Massa eram 80 meses. Que durante toda a jornada eu vou dar benefícios para eles. Benefícios tais como ingresso para ir para o jogo. A gente pode ter um camarote no Mineirão, que é uma coisa espetáculo. O Atlético foi campeão brasileiro em 2021, Belo Horizonte parou. A coisa mais difícil que tinha era comprar ingresso pro Mineirão. O cliente da Multimarcas tinha, ele ia lá, trocava. A gente fez um jogo teve uma final da Supercopa. O Galo ganhou, graças a Deus, ganhou do Flamengo. E esse jogo foi feita uma confusão, levaram o jogo para o Mato Grosso. A gente ia fazer no estádio, acabou que não deu para fazer. A gente levou jogadores do passado, então quem é atleticano aí vai lembrar de Reinaldo, vai lembrar de Dada Maravilha e Companhia Limitada. Esses caras foram para um boteco em Belo Horizonte. Em BH a gente fala, né? Se não tem mar, a gente vai pro bar. É isso que a gente faz. Então ali é a capital dos botecos. A gente levou para um boteco, era um boteco de atleticano. E levou nossos clientes do grupo do Consórcio da Massa, que eram atleticanos, para viver uma experiência sem, obviamente, pagar nada. E tinha o Galo Doido, que era o mascote, tinha os ídolos do passado, e ver o jogo, que graças a Deus a gente ganhou, porque isso aí não é controlável, né? Então, assim, tô falando que só isso vai fazer o cara ficar no consórcio? Não. Se for uma venda ruim, uma venda enganosa, cara, esquece, não tem como salvar aquilo. Agora, na situação de você aproximar, de você mostrar o que é a empresa, de você gerar uma experiência para o cara que não está no contrato. Nós estamos fazendo aquilo ali, ele é um a mais, é um extra, não precisava estar fazendo aquilo ali. Isso faz total diferença. E aí hoje, quando você compara o índice de fidelização desse grupo com os grupos do varejo que a gente tem, é assim, dá de 1000. E melhor, um argumento de venda que a gente usa, a gente fala, olha, cada cota vendida aqui, o Galo ganha uma participação variável além do que a gente já paga por mês. Então o torcedor, é uma situação ganha. O torcedor está pensando nele, está juntando patrimônio, a empresa obviamente está ganhando e o Galo está rentabilizando dinheiro, porque futebol é caríssimo, ele vai pagar as contas com esse dinheiro. E isso que você está restrito apenas ao Galo, né? Que poderia também ser gerado um cartão de benefícios a nível nacional para quem tem o consórcio, né? Total. A gente tem mais 3 grupos de clubes que a gente patrocinou. O Paysandu lá no Pará também tem uma torcida maravilhosa. Mas, sim, tem muita coisa para fazer. E aí eu volto no digital. E muita coisa de forma digital que a gente pode aproveitar para criar sinergia. Não, tem muito. Às vezes você falou, você está patrocinando uma live ou faz uma live em conjunto com um cantor ou com qualquer outra pessoa, que ali vocês vão ter benefícios para as pessoas que vão virar, vão adquirir um consórcio. Então, assim, eu acho que o caminho é muito longo, né? É o que você falou. Legal, porque assim, o presidente da empresa é seu pai. O seu pai, por ser uma pessoa mais velha no mercado, vamos assim dizer, não de idade, mas ele já tem experiência, ele está consolidado, ele abrir para que um filho mais novo, que aí vem legal quando você falou da parte da sua empresa ser familiar, vamos assim dizer, mas um familiar no qual ele escuta e ele está aberto a nova tendência do mercado, claro, com os pés no chão e entendendo e se passando para ele uma coisa boa. Então, eu vejo que, olha a evolução que isso dá, e quantas empresas morrem familiares porque não tem esse pensamento, não tem a mentalidade jovem, que é a sua mentalidade que está entrando, e vendo todas as oportunidades que estão ao redor disso. Porque hoje você abriu completamente a minha cabeça. Eu vi que o consórcio estava voltando em muito alta por eu acompanhar podcast, por eu estudar. Eu vi que isso está começando de novo a aquecer demais e muito rápido novamente. Mas se você pegar o meu pai, se você pegar o meu tio ou alguém que já teve uma frustração, não sei o que, fala, não, isso aí não presta fazer. É como se parou 20 anos e agora tá voltando. Ah, não, isso aí não presta fazer, não, eu já fiz, é porque, nossa... Então, é o que você falou, o cara ficou com aquela dor e ficou com aquilo na cabeça. E aí ele terceiriza a culpa, né? Ele não vê o que pode ter acontecido. Então, você vê que realmente, depois de off, eu quero fazer uma pergunta pra você. Claro. Você vê que realmente a evolução, ela vem... As grandes coisas, elas são modeladas novamente, porque ninguém precisa inventar a roda, cara. Ninguém vai inventar de novo. Volta. E isso é sensacional. Acho que, a gente tem que gravar outro. Você vai ter que vir pra cá de novo. Quando você voltar de viagem, a gente grava novamente, porque nosso tempo, infelizmente, tá chegando ao final.
Mas eu quero deixar aqui aberto o espaço. Se você tiver ainda mais alguma consideração, algum recado, fazer o seu pitch, o tempo é todo seu. Cara, eu volto. Se tiver essa cerveja aqui de novo, se a gente ganhar presente de novo, eu volto. Eu trago meu time, inclusive, porque, cara, a gente tem uma galera lá nova, extremamente qualificada e que pode falar da parte mais técnica, da parte digital também. Eu tenho um time de tecnologia que, cara, assim, puta do orgulho do que eles estão fazendo. Considerando esse contexto de multimarcas, que eu volto no que você falou. Eu tenho que entender, nós somos uma empresa familiar, nós temos um conservadorismo. Você não vai ver a multimarca ser a pioneira num desenvolvimento tecnológico. Não vai, cara. A gente vai ver os outros irem, vamos entender o que aconteceu, como é que o judiciário recebeu isso, como é que os clientes entenderam isso. Aí a gente é mais conservador e eu tenho que aceitar isso. A multimarcas... Ela passa por um processo, assim, dentro do grupo são mais de 10 empresas, pra você ter ideia. Empresas que não tem nada a ver com consórcio, por exemplo. Pô, a gente tem uma construtora, a gente tem uma empresa de material de construção eletrodomésticos, então assim, que tem seus executivos, né, que tocam o dia a dia. E a gente está nesse momento de formação desse grupo econômico multimarcas, porque tem muita possibilidade de sinergia. Pô, por que eu não tenho uma contabilidade centralizada para todas as empresas? Um jurídico centralizado, eventualmente um RH centralizado, por aí. Então tem um caminho muito longo. O meu presidente, o meu pai, cara, ele tem quase 70 anos e tem uma energia, assim, de outro planeta. É impressionante o tanto que ele trabalha e ele gosta de trabalhar e ele dorme pouco e assim, é muito louco. E esse é um exemplo da essência que a gente quer ter na multimarcas, que é a cara dele. Pô, ele era semi-analfabeto até os 16 anos. Caipira, eu tô falando isso porque isso, se ele tivesse aqui, ele falaria dele, tá? Então, assim, não é pejorativo. Caipira, matuto da roça, semi-analfabeto até os 16 anos, cara que veio do interior sem absolutamente nada, sem parente rico, importante, e que ele conquistou tudo que ele conquistou, né? Eu não quero usar isso como uma muleta ou até como uma desculpa para não desenvolver. A gente precisa desenvolver. E eu acho que aqui é o meu papel. É de mostrar o mundo lá fora que tem empresas que estão investindo milhões e que estão tendo resultado, que estão tendo retorno. Eu preciso fazer isso. Mas eu não posso perder a essência. Eu acho que essa é a essência de uma empresa familiar, que é uma empresa que arrisca pouco. E isso quando você fala que eu estou gerenciando o dinheiro de terceiros, e a gente gerencia bilhões de reais de terceiro, não é nosso aquele dinheiro, eu tenho certeza que você preferiria estar numa empresa conservadora, que não vai fazer muita loucura, do que estar com um camarada que bota seu dinheiro, que perde o dinheiro. E isso existe, isso acontece. Olha o que aconteceu, vamos voltar a falar de futebol. Alguns atletas do Palmeiras aí fizeram um investimento, o cara perdeu milhões. Olha, e aí, os termos todos que a gente usou de educação financeira, pô, eu tô falando de um cara que ganha milhões. Eu tô falando de um cara que tem todos os assessores possíveis. E ele caiu num golpe. Então, eu acho que esse trabalho, que é um trabalho consistente, que é um trabalho de longo prazo, ele pra gente é o mais importante. Eu não preciso ser a melhor ou a maior empresa amanhã de manhã, tá? Mas eu quero estar aqui no centenário cada vez maior. Eu tenho total consciência que os players desse mercado são gigantescos, inclusive muito maiores do que eu. Pô, eu disputo com um grande banco, com montadoras multinacionais, com grupos econômicos, com ação listada na Bolsa de Valores, com os melhores executivos que tem. E tô eu lá, batalhando. Eu não sou pequeno, mas eu também não sou grande desse tamanho. E essa responsabilidade, e eu sempre faço muita questão de deixar isso claro, né? Pô, eu tenho um privilégio de ter um legado desse, que meu pai não teve. Lembra? Meu pai mal conseguiu estudar. Ele foi estudar, ele formou em Direito depois de velho. Cara, teve que lutar para isso. Eu não. Eu consegui cumprir aquela etapa de... Não, você é menino, você vai estudar até os 18 anos, você vai fazer sua faculdade. Fui para a Universidade dos Estados Unidos, que foi o sonho da minha vida. Eu sei que eu sou um privilegiado. Então, eu coloco isso em retrospectiva para subir a barra. Não, então beleza, eu recebi isso daqui, eu vou ter que deixar aqui, vou ter que deixar aqui e a gente vai subir. Eu não posso me acomodar, né? Então, qualquer momento que a gente tem de mostrar isso, de explicar, a gente tem um compromisso muito grande de falar o que é o consórcio, o que não é o consórcio. Tento deixar isso muito claro aqui. Cara, consórcio é um instrumento de educação financeira para você adquirir seus bens, para você construir patrimônio. Consórcio não é garantia de data de contemplação. Então, cuidado com determinados vendedores, com determinados discursos que vão vender isso, né? Você pode estar tomando um golpe sem saber. E aí, essa frustração que vai gerar, você vai para os 10 milhões cancelados. E eu quero que você seja dos 10 milhões de ativos. A gente tem que ter uma responsabilidade no sistema de consórcio.
que é de fidelizar o cliente, não é só vender por vender. A venda do consórcio, ela é meio. O fim é a contemplação. Eu não estou aqui para vender consórcio, eu estou aqui para contemplar o cliente, porque ninguém levanta um belo dia, hoje eu vou comprar um consórcio. Não, hoje eu quero comprar um carro. Hoje eu quero comprar meu imóvel. Então eu vou ficar aí, eu falo isso com o meu time toda vez. A gente vai ficar feliz quando vender, tá? Não vamos ser hipócrita. Mas eu vou ficar muito mais feliz quando eu contemplar, porque aí a minha jornada tá pronta. Então, você tá construindo sonhos. Eu tô construindo sonhos, eu tô viabilizando o sonho do brasileiro real. E quando a gente consegue entrar na economia e entrar com pessoas que não conseguiriam fazer isso de outra forma, a gente falou de propósito, cara, meu propósito tá finalizado. Parabéns. Acho que o storytelling da sua empresa é mais do que pronto e bonito por uma empresa que está aí para próximos dos 50 anos. E é bonito você falar que quer chegar no centenário e você dar continuidade nesse pensamento. Eu acho que já vale para quem assistiu até o final já entender que existem milhões de empresas, mas o que você for contratar, desde que seja qualquer tipo de serviço, uma compra, hoje a internet está aí para a gente pesquisar, para a gente ir atrás, para a gente saber realmente quem é ou de quem você está comprando alguma coisa. Exatamente, é isso. Eu quero agradecer o teu tempo, o seu deslocamento. Obrigado, que isso, que honra. O espaço está aberto para quando você quiser, viu? E obrigada. Eu vou para a Índia agora em julho. Vou trazer um presente para vocês. Espero não passar mal, porque diz que todo mundo que vai para lá come alguma coisa e passa mal. Papai do céu me ajude. Vai passar bem. Mas quero voltar e, cara, parabéns de verdade pelo projeto, pela ideia, pela iniciativa. A gente tá nessa de empreender agora e você falou no começo. Empreender é muito solitário, né? Você deve chegar aqui em algum momento, apesar de que, obviamente, vocês sempre estão juntos. Né? Cara, e aí? A gente vai, não vai? Então, eu imagino que vocês passam. Parabéns por isso. Sigam o projeto que tá lindo. Vocês mandam muito bem. E eu quero voltar aqui na parte 2. Obrigado. Irá voltar. E vai Irá voltar. Tá feito o acordo. Tá feito o acordo. Episódio vai, dois. não tá combinado. E você, meu amor, onde o pessoal te encontra? Estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam também do Instagram do O Acordo Podcast. Os nossos episódios ao ar vão no decorrer da semana, porque agora temos mais do que um. Agora é mais do que um, agora são 2. Estava na hora. Estamos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube, tá bom, gente? É isso. E você, meu bem? Eu sempre tô aqui tomando minha Vilambira agora, que agora antes era falava do meu negocinho, agora eu tô aqui tomando minha Vilambira. Também tô no @dancontesino lá no Instagram. Quero agradecer mais uma vez quem ficou até o final e ver que quando a gente recebe grandes marcas, tanto como patrocinadora, as pessoas que vêm aqui dar entrevista pra gente, cada vez a gente aumentando a régua, tá? É pra vocês isso realmente e eu quero que vocês entendam o seguinte, que eu falo isso muito pra Tabata, e eu e a Tabata, a gente tá aqui justamente pra trazer conhecimento pras pessoas, claro. Você quer ficar famoso, Danilo? Se ficar, ótimo, lindo, maravilhoso. Se eu conseguir construir uma base legal onde as pessoas assistam e tenham esse conteúdo, que é o que a gente mais quer passar, tá, vale a pena, porque se a gente tá tendo marcas e pessoas que acreditam no nosso projeto, acredita você também. É só um like que a gente pede. É tirar uma dúvida aí que você tenha e fazer você aumentar aí o seu campo de visão e agir, fazer diferente, tá bom? E ser muito mais assertivo no teu negócio. Fechou? Gente, obrigado mais uma vez. Gente, obrigada e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.